O jornalismo na Record Bahia começa às 6h30 da manhã. Você acordou agora? Então você não viu a notícia que eu dei logo no início do jornal. Desde as 6 horas da manhã de hoje, o governo da Bahia está no comando das operações do Ferryboat. TWB saiu mesmo. A intervenção formal já está acontecendo com a ocupação das instalações da empresa no terminal de São Joaquim. A AGERBA, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, é quem vai administrar o sistema até que uma nova licitação para a escolha de uma outra empresa seja realizada. Todos os detalhes da TWB, do comando das operações do Ferryboat, você vê no Balanço Geral com Raimundo Varela. O vice-governador Otto Alencar vai estar ao vivo conversando com o Varela sobre a intervenção do sistema Ferryboat. TWB saiu. Bom, eu falo agora de mais um capítulo de um assunto que foi destaque no futebol brasileiro ontem, mas que nada tem a ver com gols ou super jogadas. 2 testemunhas devem ser ouvidas hoje sobre o caso do jogador Souza, atacante do Bahia, que está sendo acusado de agredir uma mulher. Ontem, muitos jornalistas estiveram no Fazendão naquela expectativa de que o atleta se manifestasse sobre o assunto. Souza treinou normalmente, mas acabou não falando com os jornalistas. A assessoria de imprensa do clube também não se pronunciou, alegando se tratar de um assunto pessoal do atleta. Mas será que com todas as atenções voltadas para esse caso, o time foi atingido de alguma maneira? Com certeza não mentiu. Sabemos do caráter do Souza, uma pessoa excepcional. E uns contam uma história, outros outra. E vai ser resolvido isso o mais rápido possível. Não abalou ninguém, não. O episódio que as pessoas do clube evitam comentar aconteceu na madrugada desta terça-feira. Uma mulher de 22 anos, identificada como Adriele dos Santos Cerqueira, deu entrada na delegacia de Lauro de Freitas, conduzida por uma viatura da Polícia Militar. Com hematomas pelo corpo e uma lesão no pé, ela diz ter sido agredida pelo atacante do Bahia, com quem afirma já ter mantido um relacionamento amoroso. A confusão foi durante uma reunião na casa de Souza, em Vilas do Atlântico. Estávamos bebendo na festinha, enfim, teve um desentendimento. Fui agredida pelo Souza, pelo Cacau, eles puxaram meu cabelo, derrubaram no chão, chute, pontapé. A versão dela é contestada por outra jovem que também estava no local. Sem querer mostrar o rosto, a garota diz que a Adriele chegou sem ser convidada e, descontrolada pelo excesso de bebida, atirou objetos nos convidados e chegou a ameaçar o jogador. Ela esmurrava a porta e xingava todo mundo e dizia que ia acabar com a vida dele, que ele esperasse que ela ia acabar com a vida dele. Ninguém conseguia segurá-la, ela se jogava no chão, ela caiu várias vezes porque estava muito bêbada e ninguém conseguia segurar e nem conseguia fazer com que ela se acalmasse. O delegado responsável pelo caso diz que vai aguardar o resultado do exame de corpo de delito feito em Adriele para dar andamento às investigações. Seria, no máximo, pelo que eu estou analisando aqui, pode chegar a uma lesão grave, mas a princípio eu estou trabalhando com a possibilidade de uma lesão leve, que é uma pena mínima de detenção de 3 meses a 1 ano. Então faz-se um termo circunstanciado para que se apure efetivamente o que ocorreu, com riqueza de detalhes, e possa instruir esse procedimento para que seja encaminhado à justiça. Tomara que isso não afete, né, o grupo do Bahia, que vai enfrentar um time perigoso, um time grande, que é o Internacional. Então, tomara que isso não afete e o Bahia consiga manter sempre esse nível bom que está mantendo no segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Boa sorte aí aos jogadores do Bahia. População reclama e o jornalismo da Record Bahia vai lá, vai ver de perto. Buracos, mato e assaltos. Estes são alguns dos perigos enfrentados por quem precisa passar por uma escada pública que liga uma área central de Salvador entre o bairro da Avenida, entre o bairro da Federação e a Avenida Vasco da Gama. Subir e descer escadas nestas condições. Muita gente cai aqui. É o pior que cai, viu? O pessoal aqui descendo aqui tá entregue as traças, entendeu? A noite aqui deixa a desejar, entendeu? A gente tem que ter um horário aqui para subir aqui, porque se subir tarde da noite aqui, é assalto, entendeu? O pessoal sai da outra área para vir assaltar aqui, entendeu? Os capim desses, quando cresce mesmo aqui, quando começa a crescer, a gente tem medo de subir aqui. Dá medo de subir, entendeu? Degraus irregulares, quebrados e que atrapalham bastante. Seu Sebastião, de 71 anos, já se desequilibrou e caiu.
o aposentado foi parar no hospital. Eu fui batendo e meti o pé no buraco e caí de cabeça. Num lugar desse, uma falta de educação, uma falta de respeito. Isso aqui é uma porcaria. É um lugar assim, o esgoto quando chove, a água cai toda pelo meio da rua. É preciso ver essa falta de vergonha. Risco também para as crianças. Gabriel já se machucou 2 vezes. No joelho, a cicatriz. Eu estava correndo com um colega aqui meu. Aí, eu já estava desequilibrado ali. Ele pegou, me empurrou, eu caí. Cortei minha perna. Aí, o segundo foi que eu estava subindo aqui com meu pai. Aí, eu peguei em um buraco desse daqui. Minha perna afundou. Aí, isso daqui meu ficou em carne viva. Muitas escadarias como esta que existem aqui em Salvador estão com problemas. Esta que dá acesso ao bairro da Federação, de quem vem da Avenida Vasco da Gama, os degraus estão quebrados e tem muito mato. E a população, claro, reclama com razão. Aqui os riscos de acidentes são grandes e de assaltos também. Subir dessas escadas todos os dias é muito complicado, porque olha as condições da escada. E, além do mais, tem ocorrido alguns assaltos por aqui na área, né? Muitos moradores me falam da comunidade. E isso tá muito complicado. Às vezes que até eu falando fico ofegante, né? Porque a gente tem que desviar, pular e fica muito complicado. É uma situação meio que deplorável. Abandono, né? Abandono total. Bom, agora eu vou fazer uma pequena viagem. Vou lá para Princesinha do Sertão. Vamos falar ao vivo com o repórter Matheus Borges, está em Feira de Santana. Matheus, bom dia, bom trabalho. Caso curioso esse, né, do carro dentro de uma cratera. Que coisa estranha, né, Matheus? Muito bom dia, Adriana. Muito bom dia para você que está acompanhando o Baianoara. Estranhíssimo, né? O carro, a imagem impressionante. Você vai ver agora como é que ficou. A parte da frente ficou toda dentro do buraco. O carro que era conduzido por uma mulher, ela, segundo ela, né, ela não quis ser identificada, mas ela contou que estava indo para uma academia. Há uma semana ela não frequentava o local. Nessa mesma região aí existem mais 4 buracos como esse. Olha só que impressionante, Adriana. O lugar estava escuro, segundo ela, e como ela estava acostumada a ir sem nenhuma preocupação, ela foi e seguiu sem saber que estava tendo buraco. Foi aí que ela caiu dentro dessa cratera. Ela, graças a Deus, apenas teve ferimentos apenas no pé, está tudo bem, foi socorrida, foi tirada do carro pelo banco de trás. Mas fica aí 2 alertas, né? A maior atenção para o motorista, que está acostumado a sempre dirigir no mesmo local, mas lembrando que pode haver mudanças. E essa mudança, esses buracos, inclusive, foram por conta de uma obra, que também o local estava com uma má sinalização. Outro alerta também, né? Um da sinalização e o outro da atenção do motorista. Para você que mora aqui em Feira de Santana, esses buracos ficam na Praça João Avelange, no bairro Cidade Nova. Então fique atento, porque como eu disse, existem mais 4 crateras como essa. É um fato curioso e imagem impressionante desse carro dentro dessa cratera, não é, Adriana? Com certeza. Agora, mudando de assunto, Adriana, pode falar. Eu queria mostrar para vocês que estão em casa, para você aqui de Feira de Santana e de toda a Bahia, uma reportagem que eu fiz aqui em Feira de Santana sobre a proibição do uso do celular em uma escola. Tem dividido opiniões. Veja a sua também e tire a sua conclusão. Acompanhe aí. Aqui estudam mais de 2.500 alunos da 5ª série ao 3º ano do ensino médio. A Andresa está perto de se formar. No último ano da escola, a estudante já aprendeu a lição e nem traz mais o celular. Eu prefiro não, porque para não correr risco, né, de tocar e a pessoa vir e tomar. Eu acho melhor não. O Colégio Estadual João Barbosa de Carvalho fica em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. Para ajudar na fiscalização, tem até vigilância eletrônica. A administração colocou no pátio 16 câmeras de circuito interno. Além disso, espalhou também televisores para deixar claro para os alunos que eles estão sendo filmados. Luiz também já aprendeu a lição, mas para ele não foi fácil. Uma vez eu estava fazendo uma prova e aí de repente o celular tocou. Quando isso me incomodou e eu perdi menos um ponto na prova, por causa de uma questão, aí eu me conscientizei. Isso daqui já não acontece mais. A proibição começou depois que a diretoria da escola fez um levantamento que comprovou que o uso do aparelho celular dentro da escola estava atrapalhando as notas dos alunos. A primeira vez a gente recolhe, avisa, devolve. A segunda vez a gente avisa. A terceira vez a gente entrega só com os pais. E se repetir, a gente só devolve no final do ano. Sou contra. É porque
Vai que a mãe ou então os pais precisam da gente aqui, alguém deles esteja no hospital, essas coisas de saúde. Ela queira avisar a gente não ficar preocupado. Como é que fica isso? Alguns estudantes escondem o celular na farda. Outros tentam fazer ligações em locais escondidos. Olha só este flagrante. Ainda são resistentes a essa proibição e resistentes ainda em entregar o celular. O professor está na sala de aula e ela está aqui no banheiro usando o celular. Não é uma atitude correta. Olha, Adriana, esses resistentes aí são poucos, a maioria já aceitou. E lembrando que tudo que é bom para o desempenho da educação é válido, né? Então, que continue essa proibição. Se está aumentando, se está dando rendimento nos estudos, melhorando as notas, tudo é válido pela educação, né, Adriana? É isso aí, Matheus, é isso aí. Falou tudo, não precisa dizer mais nada. Obrigada, Matheus. Agora, sobre o caso da mulher do carro que caiu no buraco, foi à noite, viu? Você vê, a mulher não viu o buraco daquele tamanho, você viu as imagens de dia, mas foi à noite, o local não tinha sinalização e não tinha iluminação, tá bom? Os corpos de 2 vítimas assassinadas a tiros no bairro de Massaranduba, em Salvador, foram enterrados ontem à tarde no cemitério Campo Santo, na Federação. Eles estavam com outras pessoas e em uma lanchonete quando foram surpreendidos por um grupo armado. A despedida foi marcada pelo silêncio dos familiares e amigos de Alex Gonzaga e Luiz Cláudio Souza. O clima era de medo e tensão. Emocionados, os parentes procuravam uma explicação para a tragédia. Muito trabalhador, muito bom, né? Um homem brincalhão, honesto, e todo mundo gostava dele, né? Muita gente boa mesmo. Abalada, a família do operador Luiz Cláudio Souza não quis dar entrevista. Ele deixou uma filha de 6 anos. Segundo os parentes, as vítimas não tinham envolvimento com o mundo do crime. Ele era uma pessoa inocente, ele nem se misturava. Ele simplesmente era bancário, não tinha envolvimento com nada. Ele era uma pessoa maravilhosa. Podia estar no local errado, na hora errada, né? Mas quem tem os detalhes é o repórter Walter Lima. Ele foi até o local onde os homens foram assassinados a tiros e tem outras informações sobre a investigação do crime. Adriana, aqui é a rua Campo Maior, que fica no bairro de Massaranduba. Foi aqui onde aconteceu um crime que deixou toda a população chocada. E aqui, especificamente, eles mataram 2 pessoas que eram trabalhadores. O Alex Gonzaga Silva, que tinha 31 anos, era bancário, e o Luiz Cláudio Souza Santos, que era industriário e tinha 30 anos. Os rapazes ainda foram socorridos até este hospital na Cidade Baixa, mas não resistiram aos ferimentos. A polícia militar realizou várias incursões no bairro durante o dia. O caso está sendo investigado pela delegacia do bairro em conjunto com o Departamento de Homicídios. Há uma suspeita de que o atentado seja uma represália à morte de 2 rapazes, ocorrida na Ribeira no início da semana. Outra hipótese é que a disputa por pontos de venda de drogas tenha motivado os criminosos a espalhar o terror no local. Meu Deus do céu. Antes de serem atingidos pelos tiros, as vítimas tentaram se esconder dentro de uma casa e até ajudaram a proteger uma criança que estava no local. Um amigo de Alex Gonzaga ainda conta que ele teria apagado a luz do imóvel para dificultar a ação dos criminosos. Ele não foi egoísta, como ele não era leviano, não era marginal. Esse é o caráter do Alex. Que eu também fiquei sabendo disso, que ele entrou e quando eles foram alvejados, estavam abraçados. E quando eu estive no hospital, a mesma coisa era o outro rapaz jovem também, mais jovem do que Alex, que perdeu sua vida em troca de uma revanche, de nada. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco. O buraco nas ruas de Salvador virou caso de morte. É isso mesmo que você ouviu. Uma pessoa morreu depois que tentou desviar de um buraco. Buraco não é só prejuízo para quem tem carro ou para quem fica com a casa ou um comércio cheio de poeira por causa das ruas emburacadas. Por causa de um buraco, uma pessoa morreu em Salvador. Daqui a pouco eu te conto os detalhes. Não sai daí não.